Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Lucas Barbosa e agora nós vamos estudar o sistema hormonal, também conhecido como sistema endócrino. Inicialmente, nós precisamos fazer uma viagem no interior do corpo humano, conhecendo os locais, as regiões onde ocorre a produção de hormônios e liberação desses hormônios para a corrente sanguínea. Quando esses hormônios eles caem na corrente sanguínea, eles podem viajar por todo o nosso corpo para atingir determinados órgãos específicos, que a gente chama de órgãos-alvo ou regiões-alvo. Vamos inicialmente conhecer as regiões do interior da nossa cabeça onde ocorre, a produção de hormônios. A primeira região é o hipotálamo. O hipotálamo é a região do encéfalo que produz os seguintes hormônios: TRH, CRH, GHRH. Tem um outro aqui que não está descrito na imagem, que é o GNRH. Nós temos ainda a dopamina, somatostatina e vasopressina. Todos estes hormônios são produzidos pelo hipotálamo. Na nossa cabeça ainda, abaixo do hipotálamo, nós temos uma outra glândulazinha que é chamada de glândula pituitária, também conhecida como hipófise. Então, a glândula pituitária, ou hipófise, ela vai produzir o GH, TSH, ACTH, FSH, MSH, LH, prolactina, ocitocina e vasopressina. Todos estes hormônios são produzidos na hipófise, também conhecida como glândula pituitária. Ainda na nossa cabeça, na região um pouquinho posterior aí às duas glândulas que a gente acabou de citar, nós temos a glândula pineal. É na glândula pineal onde ocorre a produção de melatonina. No nosso pescoço, nós temos uma glândulazinha muito famosa chamada de tireoide. Atrás da tireoide, nós temos 4 pequenas glândulas que a gente chama de paratireoides. A tireoide ela produz os hormônios T3, T4 e calcitonina, e as paratireoides produzem o PTH, conhecido como paratormônio. Na região do nosso tórax, nós temos o timo. O timo é um órgãozinho muito importante para o sistema linfático e também para o sistema imunológico. No timo ocorre a produção de 4 hormônios: a timosina, o fator humoral tímico, o fator tímico e a timopoetina. Todos esses hormônios eles vão promover a proliferação e a maturação de um tipo específico de célula do sistema imunológico que a gente chama de células T ou linfócitos T. Na região abdominal, nós temos vários órgãos que vão estar produzindo determinados hormônios. Vamos começar aqui pelo estômago. É no estômago onde ocorre a produção da gastrina, da grelina, da histamina, da somatostatina e do neuropeptídeo Y. Nós temos aqui também o fígado, produzindo os IGFs, os fatores de crescimento semelhantes à insulina, e também o THPO. Nós ainda temos o pâncreas, produzindo insulina, glucagon e somatostatina. E temos os rins e as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais elas vão estar produzindo andrógenos, que são hormônios sexuais, glicocorticoides, adrenalina e noradrenalina. Já o próprio rim, ele vai estar aí produzindo calcitriol, renina e eritropoetina. No caso das mulheres, na região pélvica, nós temos o ovário e a placenta. Deixa eu marcar aqui melhor para vocês. Nós temos o ovário e a placenta produzindo estrogênio e progesterona. Sim, a placenta também produz hormônio, também produz estrogênio e progesterona. E nós temos o útero. Sim, o útero também vai produzir hormônios, como prolactina e relaxina. Nos homens, nós temos os testículos. Esses testículos eles vão atuar sintetizando hormônios sexuais masculinos, os andrógenos, o estradiol e também um hormônio chamado de inibina. Bom, após essa viagem ao interior do corpo humano, estudando de forma bem básica quais são as regiões, os locais onde ocorre a produção dos hormônios, sabendo que esses hormônios vão ser lançados na corrente sanguínea e vão atuar sobre determinadas regiões específicas do nosso corpo, nós podemos agora passar a entender um pouco melhor a função de cada um desses hormônios, né? Categorizando aí esses grupos a partir das regiões de produção. Bom, então vamos estudar agora região por região, quais são os hormônios produzidos, o significado dessas siglas, que eu sei que vocês já estão curiosos para saber.
Vamos estudar a função desses hormônios e principalmente a relação que se estabelece entre essas diferentes regiões produtoras de hormônios. Sim, cada uma dessas regiões elas vão se comunicar, elas vão se relacionar, né, em forma de circuito. Então, qualquer erro em partes específicas, em partes principais desses circuitos, vai ocasionar o excesso, a falta, tá, de algum hormônio específico. Isso vai gerar sintomas, isso vai provocar alguma patologia em específico. Uma observação extremamente importante, por entendimento de vocês. A glândula pituitária, eu vou estar chamando sempre ela de hipófise. A hipófise é dividida em duas regiões. A região da frente, que eu vou chamar de adenohipófise, e a região de trás, que eu vou chamar de neurohipófise. Feita esta observação, vamos dar início ao funcionamento de fato dessas glândulas, dessas regiões produtoras de hormônios, para que nós entendamos como de fato esses hormônios vão interferir na nossa saúde, ou o desequilíbrio hormonal vai gerar sintomas, vai gerar ou desenvolver determinadas patologias. No hipotálamo ocorre a produção, como vocês percebem, de TRH. TRH significa tireotropina, ou hormônio liberador de tireotrofina. O TRH, ele, agora que foi produzido, ele vai ser liberado pela corrente sanguínea e vai viajar por essa corrente sanguínea até a adenohipófise, que é a região da frente da hipófise, né, que eu disse para vocês que é a pituitária. Quando o TRH chega na adenohipófise, ele vai estimular essa adenohipófise a produzir, a liberar o TSH. TSH é um outro hormônio que significa tireotrofina ou hormônio tireoestimulante. Esse TSH, ele agora vai cair na corrente sanguínea e vai lá para a tireoide. Quando o TSH chega na tireoide, pessoal, ele vai estimular essa tireoide a produzir dois hormônios. T3, que significa triiodotironina, e o T4, que significa tiroxina. Então, todo esse circuito, TRH, lá no hipotálamo, TSH, lá na adenohipófise, e agora tireoide, através dos hormônios T3 e T4, são importantes. Qualquer erro nesse percurso vai provocar uma deficiência ou um excesso de T3 e T4. Né? Um excesso ou uma deficiência de produção de T3 e T4. Para vocês terem uma ideia, quando ocorre o excesso de produção de T3 e T4, a gente chama de hipertireoidismo. O hipertireoidismo ele vai gerar sintomas, ele vai gerar sinais no nosso corpo. Quais são os sintomas de hipertireoidismo? Cansaço e insônia, cabelo fino e quebradiço, ansiedade, nervosismo e irritabilidade, aumento do apetite, protusão dos olhos na doença de Graves, rubor, sobretudo na face vermelha, tremor nas mãos, aumento do volume da tireoide, tensão arterial elevada, ou seja, pressão arterial elevada, batimento cardíaco acelerado, que a gente chama de taquicardia, fraqueza muscular, intolerância ao calor, diarreia, irregularidades menstruais, aumento do peito nos homens, perda de peso, aumento da sudorese e pele quente e úmida. Todos estes são sinais e sintomas do hipertireoidismo. E isso é provocado por um excesso de T3 e T4. Tá? Você deve estar me perguntando, mas professor, eu já ouvi aí falar que existe uma doença chamada de hipotireoidismo. Certo, tá perfeito. O hipotireoidismo, ele ocorre quando há baixa produção de T3 e T4, quando há deficiência na produção de T3 e T4. Quais são os sintomas e sinais do hipotireoidismo? Anotem aí. Cansaço e sonolência, queda de cabelo, diminuição da concentração e memória, diminuição do apetite, alterações do humor e depressão, face arredondada e pele pálida, rouquidão, aumento do volume da tireoide, colesterol elevado, batimento cardíaco lento, dores articulares. Gente, esse batimento cardíaco lento, a gente também pode pensar na pressão arterial baixa. Tá? Dores articulares, sim, o hipotireoidismo provoca dores nas articulações. Intolerância ao frio, constipação, irregularidade menstrual, diminuição da libido, aumento de peso, tornozelos e pés inchados. Sim, você pode estar com tornozelos e pés inchados por o hipotireoidismo. Você nem sabe. Pele seca e unhas quebradiças também fazem parte desses sintomas e sinais.
todos eles, né, a gente pode considerar como sintomas e sinais do hipotireoidismo. Observem também que o hipotálamo ele produz CRH. Esse CRH significa corticotropina ou hormônio liberador de corticotrofina. Então, o CRH vai cair na corrente sanguínea e vai viajar até a adenohipófise. Quando o CRH chega na adenohipófise, ele vai estimular a adenohipófise a liberar ACTH, que significa hormônio adenocorticotrófico. O ACTH agora liberado, ele vai viajar pela corrente sanguínea até chegar, sabe aonde? Nas glândulas suprarrenais. Isso. E o ACTH ele vai estimular o córtex das glândulas suprarrenais a produzir o cortisol. E aí nós sabemos que qualquer desequilíbrio nesse sistema, CRH lá no hipotálamo, ACTH lá na adenohipófise e agora, né, o córtex das glândulas suprarrenais produzindo cortisol, vai gerar desequilíbrios na produção desse hormônio, seja o excesso, seja a deficiência. Então vamos entender quais são os sintomas, quais são os sinais do excesso de cortisol no sangue. Gente, o cortisol, ele é o hormônio conhecido como hormônio do estresse. Então, quando você fica muito estressado, você produz mais cortisol. Vamos ver quais são os problemas do excesso de cortisol no nosso corpo. Então, a pessoa pode sentir dificuldade para dormir, ela pode ficar acordando entre as 3 e as 4 da manhã, ansiedade, nervosismo, irritabilidade, desejo por açúcar, memória turva, então dificuldade de lembrar das coisas, fraqueza muscular, ganho de peso, problemas na pele, dor de cabeça, né? Já falei, problemas gastrointestinais, tudo isso é sintoma, é sinal do cortisol muito elevado no corpo. Além disso, o excesso de cortisol ele prejudica a atividade do sistema imunológico. Então, por exemplo, nessa época de novo coronavírus, de SARS-CoV-2, o excesso de cortisol é problemático. Ele vai dificultar a atividade do sistema imunológico, ele vai dificultar o combate do sistema imunológico contra o novo coronavírus. Então, manter níveis de estresse baixos nessa época é fundamental. O cortisol ele tem uma função que a gente chama de função anti-inflamatória. Tá? Mas ele, em excesso, ele tende a ter o efeito inverso. Algumas pesquisas já têm demonstrado isso. Ótimo, professor. Agora eu entendi, né, os problemas aí do excesso de cortisol, a gente tem que controlar o estresse do dia a dia. Mas quais são os sintomas e os sinais da deficiência de cortisol, ou seja, da baixa produção de cortisol? Vamos ver. Fadiga, cansaço, falta de apetite, náusea, diarreia, depressão, perda de cabelo, dores nos músculos e articulações, pressão baixa, às vezes também provoca manchas na pele e nas mucosas, tá? E que mais quer dizer? São só esses mesmo. Vamos repetir. Cortisol baixo, o que provoca? Fadiga, cansaço, falta de apetite, náusea, diarreia, depressão, perda de cabelo. Sim, vontade de comer mais sal também, tá? Dores nos músculos e articulações e a pressão baixa. Também vai provocar, gente, também vai provocar glicemia muito baixa. Pode provocar isso, tá? Diminuição do açúcar no sangue. Assim como o cortisol alto pode provocar também um aumento da glicemia. Observem também que o hipotálamo ele vai produzir um hormônio chamado de GHRH, que significa hormônio liberador do hormônio de crescimento. Então, esse GHRH ele vai viajar pela corrente sanguínea, vai chegar lá na adenohipófise e vai estimular essa adenohipófise a liberar GH, que significa hormônio de crescimento. Esse GH, ele vai viajar pela corrente sanguínea e atuar sobre alguns tecidos do nosso corpo, ou ele vai viajar até o fígado e vai estimular esse fígado a produzir os fatores de crescimento semelhantes à insulina, os IGFs. Então, esse GH ele vai ter diversas funções. Vamos ver alguma destas funções. Ele vai estimular o crescimento dos tecidos capazes de crescer, estimular a divisão celular, a mitose. Ele vai também quebrar lipídios, ou seja, quebrar gorduras lá no tecido adiposo para o fornecimento de energia para o nosso corpo, para que ele possa crescer e se desenvolver bem. Ou seja, a pessoa tende a emagrecer um pouco mais, né, com a produção do GH. Isso vai depender do nível, tá, gente, de produção.
diminuir a captação de glicose pelo músculo esquelético e tecido adiposo, disponibilizando uma maior quantidade de glicose no sangue, aumentando a glicemia, aumento da conservação de glicogênio, aumento da conservação de glicogênio, de quebra, na verdade, de glicogênio em glicose, para aumentar mais ainda essa glicose sanguínea, aumentar a glicemia. Ele vai aumentar também a secreção de insulina, mas ele vai acabar produzindo uma resistência a essa insulina, uma resistência de insulina. E ele também vai aumentar a captação de aminoácidos e a síntese de proteínas, a produção de proteínas, ao mesmo tempo que diminui a quebra dessas proteínas. Tudo isso objetiva fazer com que o nosso corpo ele cresça, né? As nossas células cresçam, se dividam, estimulando de certa forma assim, né, o crescimento muscular e esquelético, por exemplo. Então, crianças que têm baixa produção de GH, elas podem ter, né, o que a gente chama de nanismo. Elas não se desenvolvem bem. A deficiência de GH ela pode provocar sintomas na criança como deficiência severa de crescimento com idade óssea atrasada, faces angelicais ou de boneca, voz infantil, cabelos finos e escassos por mais tempo, pênis pequeno e puberdade usualmente atrasada nos homens, né? E puberdade usualmente atrasada nas meninas. Eu estou falando de homem, mas é menino e menina. E também a relação de peso, altura e percentual de gordura aumentados. Temos que cuidar, né? Porque a deficiência de GH, principalmente nas crianças, provoca esses sintomas e desfavorece o bom desenvolvimento. Já o excesso de GH pode provocar o que a gente chama de gigantismo e também pode provocar o que a gente chama de acromegalia. Depois vocês podem pegar imagens aí para conhecer melhor, né, essas doenças. Um próximo hormônio, que também é produzido pelo hipotálamo, é chamado de GnRH, que significa hormônio liberador de gonadotrofina. E ele tem a função de estimular a adenohipófise a liberar FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E também o GnRH ele vai estimular a adenohipófise a produzir o LH, que é o hormônio luteinizante. O FSH na mulher ele tem a função de crescimento dos folículos ovarianos. Ele vai estimular o crescimento dos folículos lá no ovário e também ele vai estimular a produção de estrogênio. Já no homem, o FSH ele vai estimular o testículo a produzir o esperma, né? Na produção e maturação dos espermatozoides. Já o LH na mulher também vai agir no folículo e vai desencadear a ovulação. Além disso, o LH ele aumenta a secreção de progesterona na mulher. Já no homem, o LH ele vai estimular a produção de testosterona. Um outro hormônio produzido pelo hipotálamo é a dopamina. A dopamina ela tem a função básica no sistema endócrino de inibir a produção de prolactina lá pela adenohipófise. Então, a dopamina vai ser produzida no hipotálamo, ela vai viajar pela corrente sanguínea até a adenohipófise, ela vai inibir a produção de prolactina, a liberação de prolactina para o nosso sangue. Nós sabemos que a prolactina ela tem o efeito de estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias. Então, quando a dopamina inibe a produção de prolactina pela adenohipófise, ela também vai estar inibindo, né, a produção de leite pelas glândulas mamárias nas mulheres. Um outro hormônio produzido pelo hipotálamo é a somatostatina, como vocês observam na imagem. A somatostatina ela tem várias funções no nosso corpo. Normalmente, a somatostatina é um hormônio inibidor. Então, ele vai inibir a secreção do hormônio de crescimento, vai inibir a secreção do hormônio estimulante da tireoide, vai diminuir a secreção dos hormônios gastrointestinais, como a gastrina, colecistocinina, secretina, motilina, peptídeo vasoativo intestinal, polipeptídeo inibidor gastro e enteroglucagon. Também vai agir de forma inibitória lá no pâncreas, inibindo a secreção de insulina, inibindo a secreção de glucagon, e vai diminuir a ação secretória exócrina no pâncreas. Por fim, nós temos aí no hipotálamo a produção de vasopressina. A vasopressina, como vocês observam, ela também é produzida pelo hipotálamo. É também conhecida, né, essa vasopressina como hormônio antidiurético, ou ADH, e tem a função de contrair as arteríolas e aumentar a reabsorção de água pelos rins, fazendo com que a nossa pressão arterial ela se eleve. Então, a vasopressina ela tem essa função de aumentar a pressão arterial. Agora que nós vimos as funções dos hormônios no hipotálamo, nós vimos também, de certa forma, a ação dos hormônios produzidos pela hipófise.
Mas nós vimos mais os hormônios produzidos pela adenohipófise, que é a região anterior, a parte da frente da hipófise. Nós precisamos entender agora qual a função dos hormônios produzidos pela neurohipófise, que é a parte de trás dessa hipófise. São dois hormônios que são produzidos pela neurohipófise, a ocitocina e o hormônio antidiurético também, né, que é a vasopressina. Então ocorre a produção de vasopressina lá no hipotálamo, mas também vai ocorrer a produção de vasopressina aqui na neurohipófise. Existe uma continuidade, tá, entre o hipotálamo e a neurohipófise, e essa continuidade ela se dá através de neurônios que saem do hipotálamo e que vão em direção à neurohipófise e que terminam, vamos pensar assim, lá na neurohipófise. Ótimo, professor. Então, qual é a função da ocitocina? A ocitocina ela está muito ligada ao parto. Ela ajuda a contrair o útero e também ajuda a contrair as glândulas mamárias. A ocitocina ela está muito ligada na questão também da relação afetiva entre a mãe e o bebê, tá? E até mesmo a relação afetiva entre a mulher e o homem. Quando o homem toca a mulher, acaricia, ele faz com que haja a liberação de ocitocina lá pela neurohipófise. E aí a mulher passa a ter uma ligação maior com esse homem, tá? Já no homem, a ocitocina ela tem a função de provocar o relaxamento dos vasos e dos corpos eréteis do pênis, aumentando, né, a irrigação sanguínea desse pênis. Então, a ocitocina no homem tem essa função de aumentar a irrigação sanguínea no pênis. Como eu falei para vocês, na neurohipófise ocorre também a produção de vasopressina, que a gente conhece como hormônio antidiurético ou ADH. Qual é a função da vasopressina? Nós já vimos. Tem a função de contrair as arteríolas e aumentar a reabsorção de água pelos rins, o que faz com que a nossa pressão arterial aumente. Não devemos esquecer disto. Vamos estudar agora qual é a função da glândula pineal. Nós já vimos, de certa forma, a glândula pineal ela vai ser a responsável por produzir melatonina. Não foi isso que a gente viu? Professor, quais as funções da melatonina? A melatonina é extremamente importante para o nosso corpo. Ela tem uma função antioxidante, melhora o sistema imunológico, né? Melhora a resposta imune, participa da modulação endócrina, funciona como neuroprotetora, vai proteger, né? A melatonina ela protege os nossos neurônios, tem a função de inibição da aromatase, inibição da telomerase, atividade anticâncer, sim, a melatonina tem atividade anticâncer, protege o DNA mitocondrial, retarda o envelhecimento das células, mantém e restaura a responsividade dos hormônios anabólicos, mantém e restaura o ciclo dos receptores para hormônios anabólicos, tem uma potente ação antidepressiva, sim, a melatonina tem uma potente ação antidepressiva, reestrutura o ciclo fisiológico do sono, reestrutura, né? Ela modula o nosso relógio biológico, tem atividade antiangiogênica, ou seja, impedir a mobilização de vasos para nutrir os tumores, protege contra a síndrome metabólica também. Então, tem todas essas funções a melatonina. Quando todas as luzes se apagam durante a noite, o que o corpo começa a produzir? Começa a produzir melatonina. A glândula pineal começa a produzir melatonina. E essa produção é muito importante porque a melatonina tem todas essas funções que eu citei.